Olá, pessoal. Olá, Liga de Nutrologia. Eu estou gravando para vocês um pouquinho sobre doença celíaca. Vou falar alguns conceitos que são importantes. Essa doença, embora não seja uma doença tão frequente, atualmente ela tem sido muito falada por conta da alimentação das pessoas que têm tentado um hábito de vida mais saudável e pelas intolerâncias alimentares. A gente tem que pensar na doença celíaca, sim, e também tem que pensar que hoje os alimentos que a gente tem consumido são alimentos extremamente industrializados. Então, nem toda intolerância alimentar, nem todo desconforto relacionado à alimentação tem alguma causa patológica, alguma doença de base de fato. A doença celíaca, ela também é conhecida como espru celíaco. Então, vocês têm que saber que existe o espru celíaco, que é o espru não tropical, e o espru tropical. Quando a gente fala de doença celíaca, é do tipo não tropical, ou enteropatia sensível ao glúten. É uma doença que é imunomediada, e ela é desencadeada pela ingestão dos cereais, dos alimentos que contêm glúten. E onde que a gente encontra esses alimentos, essa substância, né? Trigo, centeia ou cevada são os principais alimentos onde a gente encontra o glúten e vão ser esses alimentos que vão estar desencadeando a reação nas pessoas, tá? Então, aqui tem uma listinha desses alimentos onde a gente encontra esses alimentos que contêm o glúten e quais são as indicações para substituição nesses pacientes, o que a gente tem que indicar que eles venham a estar consumindo. Quando a gente fala de doença celíaca nos pacientes que estão com algum tipo de intolerância alimentar, uma outra doença, uma outra patologia que a gente tem que estar pensando é na intolerância à lactose, que a gente tem visto com bastante frequência. Hoje, a gente encontra, né, a intolerância, né, a alergia, geralmente nas crianças mais novas. E essa intolerância alimentar que a gente tem visto com mais frequência, a gente deve pensar que com o envelhecimento, com a idade, o indivíduo vai adquirindo uma certa idade, a gente começa a não tolerar bem alguns alimentos e a lactose é um desses, tá? O glúten, ele é uma proteína. Essa proteína ela é formada quando é adicionada água, farinha. Esses dois componentes dessa proteína, a gliadina e a glutenina, elas vão se aglomerando para tá dando, né, essa consistência, quando misturada à água, essa consistência de bolo, essa consistência maciça que esse alimento contém. A fração que é tóxica do glúten, e ela é encontrada no trigo, ela é chamada de gliadina. Então, saber que existem esses dois componentes nessa proteína. A distribuição é bimodal dessa doença, a gente vê um pico em crianças e outro pico em adultos. É mais visto em pessoas brancas de ascendência europeia. Algumas pessoas elas vão ser oligoassintomáticas, algumas pessoas vão ter sintomas mais exuberantes, e nesses oligoassintomáticos, algumas vezes a anemia ferropriva é uma manifestação inicial, porque esse indivíduo ele vai começar a ter dificuldade para a absorção de alguns alimentos. Ela é caracterizada por uma reação imune do intestino ao glúten. Essa reação imune vai danificando as velocidades do intestino delgado e aí começa a dificuldade de absorção de alguns alimentos, de alguns nutrientes. Para a gente ter essa reação imune, a gente vai lançar mão dos nossos linfócitos e vai ter, né, a ativação da nossa imunidade humoral. Quando eu falo de doença celíaca, eu tenho que pensar em 3 anticorpos. Esses anticorpos são extremamente importantes e são esses anticorpos, inclusive, que a gente vai estar usando para investigar esses pacientes que abrem o quadro com alguma intolerância alimentar. Esses anticorpos são antigliadina, antiendomísio e antitransglutaminase tecidual. Esses anticorpos, quando os pacientes ingerem essa proteína, a proteína vai estar se ligando à mucosa intestinal em sítios que não existem em indivíduos normais. E aí vai se iniciar uma reação de hipersensibilidade, vai começar o processo inflamatório. Esses marcadores
relacionados a esses três anticorpos que a gente viu, né, antigliadina, antiendomísio e antitransglutaminase tecidual, eles são importantes para a gente investigar esses pacientes para começar a rastrear. Então, eu tenho um paciente que tem suspeita para doença celíaca. A primeira coisa que eu devo fazer é colher uma história clínica bem colhida e, num segundo momento, estar solicitando a dosagem desses três marcadores, dessas imunoglobulinas. O que acontece? Esses marcadores, eles não têm isoladamente sensibilidade e especificidade fundamentais para o diagnóstico, suficiente para o diagnóstico. A gente precisa estar associando a dosagem desses marcadores com a clínica do paciente e a alteração nas velocidades intestinais. Depois que eu colhi essa história, solicitei os marcadores, esse paciente ele deve ser encaminhado para o serviço de endoscopia digestiva. Na endoscopia digestiva, o endoscopista vai colher biópsias da segunda porção do duodenal ou jejum proximal, geralmente, e esse material proveniente dessa biópsia vai ser encaminhado para a patologia. Existe também a descrição do aspecto da mucosa, que o endoscopista consegue ver, né? Como é que se apresenta, se ela está mais avermelhada, se ela está mais pálida, se tem vasos evidentes. Então, o endoscopista também caracteriza a macroscopia, né, a visualização endoscópica desse segmento intestinal. O que o patologista, ao analisar essa biópsia, o que ele encontra nesses pacientes que têm doença celíaca? Ele encontra uma grande quantidade de linfócitos, que são células mononucleares. Esses linfócitos são do tipo T, CD8 positivo. Esses linfócitos eles ficam ricamente espalhados pela lâmina própria, e uma característica dessa doença é que esses linfócitos, além de estarem espalhados, eles começam a se apresentar invadindo o tecido epitelial dessas criptas. As criptas ficam hiperplasiadas, a gente consegue ver que elas chamam a atenção quando a gente olha num primeiro momento. E uma outra característica que é muito importante para o diagnóstico é que essas vilosidades intestinais que a gente encontra na segunda porção do duodeno e no jejum, elas começam a ficar atrofiadas. Então, essa é uma característica importante para o diagnóstico. Lembrando para vocês como é uma vilosidade intestinal normal do duodeno, eu tenho, né, essas projeções digitiformes. Elas são regularmente espaçadas entre si. Eu tenho uma relação mais ou menos de 3:1 aqui, se eu for dividir a altura dessas vilosidades. E a quantidade de linfócitos que fica espalhada na lâmina própria é uma quantidade irrisória, uma quantidade leve. Quando eu tenho a doença celíaca, eu vejo uma quantidade muito aumentada dessas células. Então, aqui para vocês estarem conseguindo comparar como é que é uma vilosidade intestinal normal, essa relação mais ou menos de 3:1, uma distribuição velocidade cripta regular, e essas velocidades em aspecto homogêneo. Nesses pacientes que têm a doença celíaca, o que eu começo a ver? Uma quantidade, né, aumentada de linfócitos, as células inflamatórias completamente espalhadas em uma quantidade maior na biópsia, e o aplanamento, a retificação, eu não vejo mais essas velocidades. Então, isso aqui, associada às alterações clínicas e dos exames sorológicos, né, os exames de sangue, eu consigo pensar na doença celíaca. Aqui, mais uma vez, olhando a distribuição velocitária normal e o aplanamento dessas velocidades que a gente vê no paciente com doença celíaca. O aplanamento dessas velocidades acontece na fase mais avançada da doença. No momento inicial, essas velocidades elas vão ficando menores. Então, é evolutivo desde uma diminuição dessas velocidades até a retificação total desse epitélio. Quando eu faço uma coloração de imunistoquímica, nessa imagem aqui que eu tenho em azul,
e castanho, né, eu consigo ver, marcando em castanho aqui, todas as células de origem linfóide, todas as células inflamatórias. Então, eu vejo essas células inflamatórias na lâmina própria, no tecido conjuntivo subepitelial, e essas células inflamatórias agredindo essas células que constituem a vilosidade. Tanto que a gente vê essas células castanha no meio dessas células azuladas, que são as células que constituem normalmente a vilosidade intestinal. Aqui eu vejo um epitélio totalmente retificado, totalmente aplanado e uma grande quantidade de células inflamatórias. Essas células inflamatórias estão agredindo, né, o epitélio dessas criptas e essas criptas estão hiperplasiadas, elas estão aumentadas em tamanho. Existe uma classificação que a gente usa para as alterações microscópicas vistas na doença celíaca. Essa classificação é chamada de classificação de March, tá? Foi uma classificação feita em 1992 e a gente usa ainda. Divide esses pacientes, essas alterações, em 4 estágios e o estágio 0, onde eu tenho uma mucosa normal, e do 1 até o 4, quando eu começo a ter alterações na configuração da relação vilosidade-cripta desses pacientes. Quando eu perco essa área de superfície da mucosa, eu começo a ter alterações de má absorção, porque a gente precisa dessas células, dessas vilosidades, para estar fazendo a absorção dos nutrientes. Eu tenho também aumento da atividade mitótica nessas criptas, tá? Aqui são outras alterações microscópicas que são menos relevantes. A detecção precoce desses anticorpos, né, é bastante importante para evitar que o paciente chegue num estágio mais avançado. Saber que essas duas características que são principais dessa doença, então, que é a atrofia das vilosidades, as alterações microscópicas, e a linfocitose intraepitelial são duas características marcantes da doença celíaca. Elas não são totalmente específicas. Elas podem ser características de outros transtornos. Então, a gente precisa, além dessas duas alterações, da clínica do paciente e dos exames sorológicos que a gente deve pedir associado à biópsia dessas áreas suspeitas, a biópsia da segunda porção do adenal, para estar juntando todos os achados e conseguindo fazer esse diagnóstico. O que esse paciente vai apresentar? Qual é a forma clínica, né, a manifestação clínica clássica da doença celíaca? É vista em crianças quando começam a introduzir os alimentos na dieta, por isso que a gente vê nas crianças mais novas. Então, começam a ser submetidos à ingesta do alimento com glúten, tá? E o que essa criança vai manifestar? Ela pode manifestar esse abaulamento, esse aumento abdominal, distensão abdominal, desconforto abdominal, associado com diminuição do apetite, diarreia, como vai ter a dificuldade de absorção dos nutrientes, pode ter déficit de crescimento, emagrecimento e pode ir perdendo massa muscular. Chama atenção nas doenças mais desenvolvidas, mais graves, essa grande distensão que vem associada à alimentação contendo o glúten, né? Nos adultos, a manifestação desses sintomas pode ser mais brando, eles podem até ser oligoassintomáticos, geralmente aparece de 30 a 60 anos e podem apresentar as manifestações de forma mais atípica. Pode apresentar com algum tipo de anemia, com alguma deficiência alimentar, alteração de hábito intestinal e algumas alterações extraintestinais. Pode perder estatura, ter irregularidade menstrual, cefaleia, hipoplasia dentária, osteoporose, depressão. Então, assim, umas manifestações muito diferentes uma das outras. Então, sempre está investigando, mas a alteração do hábito intestinal vai ser um achado importante. Nesses pacientes, então, que têm uma forma mais silenciosa da doença, eu vou encontrar geralmente a sorologia positiva e vou ter alteração
na biópsia, na microscopia da biópsia, mas esse paciente pode ter poucos sintomas. Então, a relação da alteração velocitária com a sorologia e a clínica podem não ser tão estreitas. Você pode ter a alteração sorológica, alteração na biópsia e o paciente não ter muita clínica, tá? Não tem relação da sorologia positiva com a alteração velocitária. Alguns pacientes podem também apresentar lesões cutâneas, aqui a gente vai chamar de dermatite herpetiforme, são essas lesões aqui de aspecto avermelhado, algumas vezes de aspecto mais crostoso, podendo formar essas pápulas aqui. Então, é uma possibilidade de manifestação. Saber algumas coisas importantes da doença celíaca. Esses pacientes têm uma taxa maior do que a normalidade para o desenvolvimento de malignidade. A malignidade mais comum nesses pacientes é o linfoma de células T. Lembrar, para fazer essa associação, que como eu tenho uma grande quantidade de linfócitos nessa lesão, a possibilidade do desenvolvimento de um linfoma pode estar maior. Adenocarcinoma também é uma possibilidade, tá? Quando eu tenho um aumento da atividade mitótica da cripta, essas células podem em algum momento ter alguma alteração de DNA, tá? Então, quando eu tenho sintomas de dor abdominal, diarreia, perda de peso, apesar de uma dieta restrita de glúten, nesses pacientes que têm doença celíaca, eu tenho que continuar investigando esse intestino, porque eu tenho que pensar que esses pacientes têm uma possibilidade aumentada para o desenvolvimento de malignidades. Qual que é o principal tratamento para esses pacientes? Restringir o glúten da dieta deles. Esses pacientes não têm uma medicação específica além dos sintomáticos para o desconforto abdominal. Mas esses pacientes, eles só melhoram quando eles têm uma dieta restrita de glúten. Então, eu tenho que tirar esses alimentos. Dependendo da gravidade da lesão, eu preciso restringir o uso de talheres e qualquer resquício dessa proteína na alimentação. Quando que esse paciente tem uma falha do tratamento? Quando ele tem alguma exposição a essa proteína. Então, saber isso para que vocês orientem essas pessoas que tenham a doença celíaca de uma forma branda ou de uma forma mais agressiva da doença. Pessoal, era isso que eu queria passar algumas informações básicas para vocês. Se quiserem complementar com alguma coisa, se tiverem mais alguma coisa que a gente possa conversar, espero que vocês tenham gostado. Obrigada!